encontros interreligiosos, porque a gente preparou essa mesa, né, para a gente falar sobre uma personagem, uma mulher tão querida, Santa Maria, Virgem Maria. Eu acredito que nós, muçulmanos, de uma forma geral, os crentes das religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, a gente tem que criar pontes, falar sobre os pontos comuns, compartilhados. O padre lembra aquele dia que o Senhor me convidou para a paróquia. Eu expliquei sobre esses pontos. Um dos pontos que é muito importante é a Santa Maria. Nós muçulmanos temos um grande respeito sobre Maria. Antes de começar minha fala, Maria, esse é um ponto muito importante. Maria é a única mulher mencionada pelo nome no Alcorão. Vocês não acham o nome da mãe do profeta Muhammad, do próprio profeta Muhammad, que recebeu essa revelação? Não existe o nome da mãe dele. O nome do mãe do profeta Moisés, ninguém. A única mulher que tem seu nome no livro de Deus, o Alcorão, é a Maria. Ainda mais interessante, Maria tem um capítulo inteiro no Alcorão. O nome do capítulo é Maryam, Maria. Deus conta completamente a história dessa senhora, dessa mulher abençoada. É muito interessante. Não conta alguns pontinhos para a gente aprender. Deus, Allah, somente mudou o nome, né? Allah em árabe significa Deus. Se você pega um livro, a Bíblia em árabe, você acha muito Allah. Allah é Deus. Não faz nenhuma diferença entre Allah e Deus. E o Alcorão Sagrado, o livro dos muçulmanos, reconhece Maria como exemplo para todas as mulheres da humanidade. Então, nós muçulmanos podemos dizer Maria é nossa, da mesma forma que vocês falam. Maria é nossa, por quê? Porque é nosso exemplo. A gente tem que olhar para a vida dela, a história dela, as lições que ela deixou para a vida de um crente e seguir os passos dela, tão simples. Eu vou começar minha fala com uma mensagem que Deus revelou para o pai de Maria. O nome da pai de Maria é Imran, que era um dos profetas também. Por que eu falo profeta? Porque nas tradições islâmicas menciona ele dessa forma. Ele recebeu a revelação de Deus. No Islã, quem recebe a revelação é o profeta. Deus revela aos seus profetas, aos seus mensageiros. Então temos Maria, o pai dela é o mensageiro de Deus. Então Maria é a filha de um mensageiro de Deus. Tudo bem, Deus revelou uma mensagem para Imran, o pai de Maria, que você será agraciado um filho que consegue curar as doenças incuráveis. Você terá um filho que consegue ressuscitar os mortos, dar a vida de novo para os mortos. Só que na tradição islâmica, no fim, fala assim, pela permissão de Deus. Você vai ter um filho desse. A mãe de Maria é uma senhora chamada Hanna. Ou talvez nós podemos traduzir em português Haná. Tem esse nome no Brasil também. Mas na tradição islâmica é chamada Hanna. Ela teve, acho que mais de 35 ou 40 anos que não teve filhos. Não teve filho. Uma vez foi para um deserto e viu um passarinho, está dando alimento para seus filhotes. Com toda a sinceridade, acendeu uma chama no coração dela. Falou para Deus, Deus, será que eu também posso ter um filho? Para que ele seja teu servo? Para que ele seja seu servidor no seu templo sagrado? E Deus aceitou.
Deus aceitou esse pedido da mãe de Maria, Hannah. O Alcorão Sagrado menciona essa passagem da história assim. Eu não vou ler o versículo em árabe, vou ler somente a tradução para não prolongarmos muito. Deus está falando para o mensageiro de Deus, profeta Muhammad. Muhammad, recorda-te quando a mulher de Imran disse: Senhor meu, é certo que consagrei a ti integralmente o fruto do meu ventre. Aceita-o, porque és onividente e sapientíssimo. Eu consagrei o que eu tenho para você, para servir você. E quando nasceu, viu que é uma menina. Mesmo assim, não desistiu. Mandou Maria para servir no templo sagrado de Jerusalém, como serva de Deus. Aqui temos uma questão muito importante sobre a mãe de Maria. No Alcorão Sagrado, Deus fala: وَإِمْرَأَةُ إِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ. A mãe de Maria falou para Deus: consagrei a ti. Somente considerou Deus nessa consagração, nessa promessa. Eu fiz tudo isso por você. Isso é a primeira lição. A gente tem que viver para Deus. O fruto da nossa vida, o fruto da nossa juventude tem que ser para Deus. Isso é uma grande lição que a gente aprende com a mãe de Maria. E depois, ao turismo. Imagina, tem muitos anos, você não tem filho, e Deus te agradecia. E você faz uma promessa no caminho de Deus, não vai ver mais ele ou ela. Ao turismo que a gente encontra nessa história. Deu tudo o que tinha. A mãe de Maria deu tudo o que tinha, o fruto do seu coração para Deus. A gente tem que deixar o melhor que temos para Deus. Isso é uma outra lição que nós temos aqui. Outra coisa que é muito interessante, escolher um nome bonito. Mãe de Maria, no Alcorão Sagrado, menciona essa frase dela: وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ. Eu escolhi um nome para ela, Maryam. Hoje em dia, Maria, infelizmente, os pais não deixam um nome bonito. Deixam o nome do jogador de futebol, deixa o nome de uma estrela de cinema. Mas essa é uma lição também para nós. Escolhi um nome lindo para sua filha Maria. Agora que ela vai ser serva de Deus, vamos escolher um nome lindo para ela. Maryam. Olha a doçura desse nome. Maria, tanto árabe em português, os dois têm essa doce, a gente sente esse doce. Maryam, Maria. E outra coisa, suplicar pela descendência e entregá-la na mão de Deus, porque acrescenta a mãe de Maria: وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Eis que a chamo Maria, ponho-a bem como a sua descendência sob a tua proteção contra o maldito Satanás. Entregou a descendência a Maria na mão de Deus, na proteção de Deus. Vamos pedir a Deus, vamos suplicar pelos nossos filhos. Isso é uma outra lição que a gente aprende com a mãe de Maria. Tudo bem, quando a história começa nesse ponto, Hannah, a mãe de Maria, levou Maria para o templo sagrado. É muito interessante, quando os sacerdotes sábios do povo judeu olharam para Maria, encontraram que ela tem uma luz. Ela pode ser uma santa. Quando eles enxergaram, na tradição islâmica, fala assim: aconteceu uma disputa entre os sábios e os sacerdotes no templo de Salomão, quem vai pegar a tutela dela? Quem vai tomar conta dela? Não vou prolongar mais que isso, mas no fim das contas o Alcorão Sagrado conta. Quem tomou a conta dela era Zacarias. Olha a vontade de Deus. Deixa sua serva na mão, sob a proteção
observação de um profeta, um grande profeta, Zacarias, o pai de João. O pai de João. E Zacarias começa a educar Maria, começa a ajudar ela para acontecer uma evolução espiritual. E agora vou ter alguns pontinhos no Alcorão Sagrado, onde o livro de Deus, o Alcorão Sagrado, Nobre Alcorão, nos mostra as características espirituais de Maria. Como eu falei no começo, Maria no Alcorão Sagrado, no Islã, é um exemplo para todas as mulheres da humanidade. Uma mulher muçulmana não pode falar, Maria é do cristianismo. Eu não ligo. Não é assim. Maria, Deus mandou ela como seu exemplo. Você tem que viver ela. Você tem que seguir os passos dela. Deus fala assim, e Deus dá como exemplo aos fiéis, com Maria, filha de Imran, aquele que conservou o seu pudor, e a qual alentamos com o nosso espírito, e por ter acreditado nas palavras do seu Senhor e nos seus livros, por se ter contado entre os consagrados, piedosos. Por tudo isso, deixamos ela como exemplo das mulheres, como exemplo da humanidade. Em outra ocasião, é muito interessante, mais uma vez, Deus recomenda, ou seja, dá uma recordação para Nabi Muhammad, para o profeta Muhammad. Muhammad, recorda-te também daquela que conservou a sua castidade, Maria, e a quem alentamos com o nosso espírito, fazendo dela e de seu filho sinais para a humanidade. Aqui cabe fazer uma coisinha muito pequena. Nós muçulmanos, todo mundo já sabe, a gente não acredita na Santíssima Trindade. O Espírito Santo, para nós muçulmanos, é a mesma pessoa, Arcanjo Gabriel. Ele recebe a revelação de Deus e entrega para os profetas. E dessa vez, recebeu a mensagem de Deus e entregou para Maria, que você vai carregar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, temos uma outra palavra no Alcorão Sagrado, a palavra de Deus. Não podemos confundir com a ideia, com as crenças dos nossos queridos católicas. O Espírito, por que Deus utiliza a palavra o Espírito de Deus para Jesus Cristo? Porque Deus criou ele diretamente, entregou do seu Espírito para Maria. É muito simples, é muito claro que nós muçulmanos, a gente não considera Jesus como filho de Deus, pois ele é um dos maiores profetas para nós, um dos maiores mensageiros. E a palavra de Deus seria a obra de Deus, faz parte da criação de Deus. É muito interessante no Alcorão Sagrado, Deus compara a criação de Jesus Cristo com a criação de Adão. Como Deus criou Adão sem nenhum modelo, sem nada, Deus criou o profeta Jesus sem nada. Isso seria um sinal do poder de Deus. A posição elevada diante de Deus. Uma das coisas que Deus, na verdade, cobra do povo judeu é muito interessante. Deus, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 155, Deus fala: porém, fizemos-los sofrer as consequências por terem quebrado o pacto. Está falando sobre o povo judeu, israelita. Por terem quebrado o pacto, por negaremos versículos de Deus e por matarem injustamente os profetas. Olha a posição elevada de Maria, agora menciona. Por blasfemarem e dizerem graves calúnias acerca de Maria. Deus cobrará do povo judeu pelas aquelas calúnias que falaram para Maria. Quando Maria entrou no Jerusalém carregando um filho no colo, ela não teve marido, né? Não tinha casado. Começaram algumas calúnias. Ficou muito pesado para Deus. E Deus cobrará deles no dia do juízo final sobre
este assunto. Uma outra característica que a gente encontra no Alcorão Sagrado, Deus chama Maria como uma mulher veraz, é uma mulher sincera, uma mulher sincera. Outra ocasião no Alcorão Sagrado, no capítulo 3, versículo 42, Deus utiliza a palavra escolhida, purificada, preferida a todas as mulheres da sua época, da humanidade, para Maria. Onde Deus fala: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Recorda-te, ó Muhammad, de quando os anjos disseram: ó Maria, é certo que Deus te elegeu, e te purificou, e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Uma mulher escolhida, purificada por Deus e preferida a todas as mulheres da humanidade. Ela é Maria para nós muçulmanos, como a gente encontra no Alcorão Sagrado. Por fim, vou finalizar com esse versículo. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير الحساب. Capítulo 3, versículo 37. Deus fala: cada vez que Zacarias a visitava, porque Zacarias fez um quarto no templo de Jerusalém para Maria, toda vez que Zacarias a visitava no oratório, encontrava com ela, alimentos. Ele perguntava: ó Maria, de onde vem tudo isso? Ela respondia: de Deus. Porque Deus agracia quem lhe apraz. Maria, durante sua vida, é agraciada por Deus. Ela recebe o sustento diretamente do paraíso, os alimentos do paraíso. Ela recebe todos os dias, segundo esse versículo do Alcorão Sagrado, os alimentos do paraíso, porque ela vai carregar um dos maiores profetas, Jesus Cristo. Por fim, vou finalizar com esse ponto, que nós muçulmanos também acreditamos que no fim dos tempos, Jesus Cristo vai voltar. Ele, junto com uma pessoa chamada Imam al-Mahdi, o último sucessor do profeta Muhammad, eles vão restabelecer o reinado de Deus, o reino de Deus nessa terra. Eles vão lutar contra a corrupção, eles vão lutar contra a opressão, contra a tirania, eles vão ajudar os oprimidos, os fracos, os descalços no mundo de hoje. Pedimos a Deus que apresse a chegada do Imam al-Mahdi, o Salvador, e a chegada do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos